Gritam os pobres, sob pesada carga de opressão econômica, de discriminação social e de violência direta das guerras inteligentes modernas. Gritam as florestas, abatidas em todas as partes do mundo sob a voracidade produtivista, pois no lugar de árvores frondosas e centenárias, pasto gado para a carne de exportação. Gritam os rios contaminados pelos agrotóxicos da monocultura da soja, do fumo, dos cítricos e outras. Gritam os solos contaminados por milhões de toneladas de pesticidas. Gritam os ares envenenados por gases de efeito estufa. Gritam as espécies, dizimadas aos milhares a cada ano. Gritam inteiros ecossistemas devastados pela superexploração de seus bens e serviços. Grita a humanidade inteira ao dar-se conta de que pode ser exterminada da face da Terra por dois tipos de bombas: pela bomba das armas químicas, biológicas e nucleares, e pela bomba ecológica, representada pelo aquecimento global, que não acaba e aumenta ano após ano. Enfim, grita a Mãe Terra, contra a qual está se levando uma guerra total, no solo, no subsolo, no ar, nos oceanos, em todas as frentes, guerra da qual não temos chance de ganhar, pois nós precisamos da Terra, mas ela não precisa de nós. Foi assim que o Leonardo Boff começou esse livro aqui, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, sobre a dignidade e os direitos da Mãe Terra. E eu achei interessante trazer e iniciar nossa conversa hoje, para que a gente possa refletir um pouco sobre os gritos e os tão altos gritos que a Mãe Terra vem nos dando para alertar sobre o seu desgaste, né? Sobre o seu limite que se aproxima. À luz da encíclica Laudato Si, nós começamos a refletir em 2015 sobre o cuidado da casa comum. Foi nessa encíclica que o Papa Francisco disse que não existe uma crise social ou uma crise ambiental. Existe uma crise socioambiental. E nesse período, início de 2023, em que a gente começa a refletir sobre a campanha da fraternidade, nós também precisamos refletir sobre isso à luz dos tantos gritos da terra. Os gritos dos pobres, refletidos pelas desigualdades sociais, pelo desequilíbrio econômico, pelo desequilíbrio entre países, entre norte e sul global, pelos tantos preconceitos que se evidenciam a partir do patriarcado, do machismo, da LGBTQIA+ fobia, da transfobia, dessas tantas dores que a nossa sociedade reproduz, são todos ligados também aos gritos da terra. E sabemos que o ambiente humano e o ambiente natural se degradam em conjunto. E dessa forma é impossível enfrentar a degradação ambiental sem falar da degradação humana e social. É impossível enfrentar a desigualdade social, a desigualdade econômica, sem falar das dores e dos sofrimentos da Terra. E eu trago esse assunto aqui para a gente começar a nossa semana, porque nós estamos vendo, ouvindo, enfim, sentindo muitas dores da Terra. São os terremotos na Síria e na Turquia, são os deslizamentos de terra no início do ano pelas fortes chuvas, são as enchentes que devastaram o litoral de São Paulo, são os rios totalmente corrompidos e destruídos pela ação do garimpo, do minério, são também os povos indígenas, o povo Yanomami, que sofre pela fome do descaso também estatal. São todos gritos da terra, que hoje nos avisa o limite, o seu limite, chegando. Não há mais como a gente pensar em cuidar das gerações futuras, se nós, enquanto geração do presente, não nos preocuparmos em garantir que existam gerações futuras. Ailton Krenak, um líder indígena maravilhoso que nós temos no Brasil, né, nesse livro aqui, O Futuro Ancestral, ele fala assim, que é preciso, que os rios que ele comenta estão sendo mutilados. Cada um deles tem seu corpo lanhado por algum dano, seja pelo garimpo, pela mineração, pela apropriação indevida da paisagem. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, vai, não em diálogo direto, né, com esse livro do Ailton Krenak, mas com certeza em diálogo de ideias, dizer que a gente precisa sentir
a poluição de um rio, a degradação ambiental, como se fosse um nosso próprio membro sendo mutilado. Krenak fala dessa mutilação dos rios, e o Papa Francisco nos lembra na encíclica Laudato Si que nós precisamos sentir essa dor como se fosse o nosso próprio membro, o nosso próprio corpo. Não é à toa que a grande mensagem da encíclica é de que tudo está interligado. E se de fato tudo está interligado, é preciso que nos atentemos às dores da terra. As dores da terra que se sobrecarrega, que não aguenta mais as tantas chuvas, as variações de temperatura decorrentes do aquecimento global. O aquecimento global, ao contrário do que a gente discutia há alguns anos, alguns bons anos atrás, não é só, né, o aquecimento da Terra, não é só isso. Por mais que a gente nem possa falar em só, porque essa modificação já nos causa tantos desequilíbrios que custam a própria vida dos seres, né? Mas esse aquecimento ele gera desequilíbrios tantos que se manifestam a partir dessas catástrofes que nós estamos vivenciando nesse momento de modo muito peculiar e forte aqui no Brasil, né? E também em outros tantos países, como mesmo a Síria e a Turquia. O desequilíbrio ambiental nos impele, ou nos impulsiona a refletir sobre o modo pelo qual o antropocentrismo, que é esse jeito de usar da Terra como se fosse um bem disponível pelos homens, né, pelos seres humanos, não nos basta mais, né? Não nos é agradável mais. E não só isso, não cabe mais na lógica de manutenção da vida na Terra. Como o Boff termina dizendo nesse texto que eu comecei esse vídeo, a gente precisa da Terra, mas a Terra não precisa de nós, enquanto seres humanos. Então, o chamado à ecologia integral que o Papa Francisco faz na encíclica Laudato Si, ele se renova e se torna cada vez mais urgente. Foi um chamado realizado em 2015, quando da apresentação desse documento a todas as pessoas que se interessam pelo tema, mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês para que todas essas catástrofes que a gente vê, todas essas dores que a gente vê, que as pessoas sentem, mas que a Terra, né, sente primeiro, devem também ser olhadas na perspectiva de tornar ainda mais urgente a reflexão e a luta pela ecologia integral. Hoje nós precisamos falar de justiça ecológica. Não basta mais, não é mais suficiente falarmos de justiça social sem atrelar tudo isso ao cuidado da casa comum, da natureza, né, do meio ambiente, dos seres. E isso principalmente porque, como inclusive foi relatado no relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, no último relatório, disse que, enfim, não chegaríamos, né, ao limite do aumento da temperatura global em 1,5 grau, não chegaríamos a nisso, mas mais que isso também mostrou que os países do norte global que mais emitem gases de efeito estufa não são aqueles que mais sofrem com as mudanças climáticas. Isso também deve, né, nos causar uma reflexão muito intensa sobre quem são as pessoas, as populações, os territórios que mais sofrem com essas catástrofes. Nós vemos que estão emergindo muitas reflexões sobre, por exemplo, o racismo ambiental, que significa demonstrar que o povo negro, né, as comunidades periféricas sofrem muito mais com essas catástrofes ambientais que as elites que estão em bairros assegurados, que dispõem do mínimo de saneamento público, o que as comunidades periféricas não têm. Então, são muitas informações que estão passando por nós, né? Essas notícias de catástrofe, as chamadas de atenção em relação ao racismo ambiental, à justiça ecológica ou socioambiental. Mas o convite agora é que a gente de fato reflita sobre isso. Existe um limite para a Terra, né? Os desejos infinitos do ser humano ganancioso, hierárquico, competitivo, não se restringem, né, aos limites da Mãe Terra. E é isso que ela está gritando agora para a gente. E esses gritos da Mãe Terra, eles se transformam em gritos de uma população muito específica, que é a população mais pobre, que já não tem, né, a dignidade da moradia, da terra, da casa, do saneamento, do lugar de lazer, de cultura, e que cada vez mais fica à margem de um sistema que não privilegia
os cuidados com as mudanças climáticas, a preparação para essas catástrofes ambientais que cientificamente tendem a aumentar daqui para frente. E se não privilegiam esse lugar histórico que a gente se encontra agora, não privilegiam mais uma vez e de forma ainda mais acentuada os pobres da terra, né? Que nos incluamos todos nós nisso. A gente não está falando de uma população específica, a gente está falando da gente, que se coloca suscetível a todas essas mudanças, sem ter o cuidado necessário que os super ricos do mundo trabalham num lugar de construir naves para sair do planeta, né? E visitar Marte, e visitar o espaço, enfim. Essa discrepância na análise precisa nos fazer abrir os olhos para que tudo aquilo que a gente já estudou, já viu sobre a Laudato Si, né? Essa encíclica que foi lançada em 2015, hoje nos grita. A ecologia integral é sobre isso. Ecologia integral é refletir sobre todas as nuances da ecologia que nos afetam enquanto vida de povo, enquanto seres da criação, enquanto criaturas, dons, né? Graça de Deus que nos criou igualmente. São Francisco de Assis fala no Cântico das Criaturas da nossa irmã, a Mãe Terra. Não é só uma mãe provedora, né, que está sempre disponível nessa visão machista e patriarcal da figura da mulher. É também uma irmã que caminha ao lado, que está junto, que acompanha, que também precisa de cuidado, que também precisa de atenção. Irmã e Mãe Terra. A mãe que gera vida, né? A mãe que nos provê do alimento, mas também a irmã que necessita de cuidado, necessita de acompanhamento. Então, que voltemos mesmo à nossa atuação, à nossa meditação, à nossa reflexão, para entender que a encíclica Laudato Si, que nos alertava para a justiça socioambiental, para a ecologia integral, hoje tem o chamado revigorado e gritado pelos gritos da terra, que de fato só não ouve quem não quer, né? Ou só não ouve quem não lucra com isso. Que a gente possa, de alguma forma, nos nossos lugares, interromper essa lógica de desinteresse, de descaso com a população que mais sofre, com os seres que mais sofrem, e que a gente se inclua nessa luta porque ela de fato nos inclui. Não é só porque, né, alguns aqui, a gente está vendo um vídeo no YouTube, então a gente tem o mínimo da nossa segurança, da nossa dignidade preservada por estar numa casa, enfim, por estar conseguindo assistir tudo isso, mas as mudanças climáticas e tudo isso que se volta para a Terra precisa fazer, como a Ailton Krenak falou no livro, né, O Futuro Ancestral, fazer com que a gente sinta as dores da Terra como uma mutilação de nós mesmos. São os rios, são os morros, são a própria terra mutilados quando sofrem, quando gritam, né, a partir das catástrofes. Nós precisamos, de fato, sentir isso no nosso coração e fazer com que as nossas ações e os nossos pensamentos se direcionem a construir um outro horizonte e, de fato, ouvir, né, os gritos da terra e os gritos do pobre. Para finalizar, eu vou deixar aqui, como também reflexão, um instrumento da gente refletir mais sobre isso é o trailer do documentário do filme A Carta, do Papa Francisco, que pode ser reproduzido nos seus lugares, nos seus grupos, nas suas entidades, nas suas instituições, e que reflete um pouco sobre essas questões, trazendo 4 grupos que são silenciados no debate ambiental: os cientistas, os próprios cientistas, os empobrecidos, as juventudes e os povos originários, os povos indígenas. Nesse documentário, eles se encontram, recebem uma carta e se encontram com o Papa Francisco no Vaticano, e podem nos ensinar muito também a como nós podemos movimentar a nossa vida para escutar o grito da terra, o grito dos pobres, e, de fato, fazer com que a nossa existência seja também missão de transformação desse cenário que tanto precisa. The Vatican releases Pope Francis's wildly anticipated encyclical on the environment. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Refuge climatique, un manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous. É perder a terra, a floresta,
o grande agronegócio que está chegando aí. Marine heat waves are causing an unknown amount of death among corals. I want all the global leaders to do something to stop climate change, because if it's not going to be stopped, it's going to harm our future. Queridos poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Je n'arrive pas à rester tranquille. Parfois, j'ai un esprit qui voyage. O mundo vai mudar, porque o que estava encoberto hoje está sendo descoberto. Il faut lisser des liens très forts et il ne faut jamais rompre ce lien. You are my hero, you are. Che nessuno di noi è un'isola. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Wondema pour yimɓe mbaɗa protéger l'environnement. Try to be the change you want to see in the world. We arrived as individuals with very different stories, but we all shared a dream. Fica mesmo o convite, né, para que a gente escute esse grito e não só se sensibilize, mas também organize a nossa esperança para que outros espaços também possam refletir a partir dessas provocações e, de fato, mobilizar, né, os nossos grupos, as nossas bases, as nossas instituições e organizações pelo cuidado da casa comum, que não é só um conceito bonito, né? É, de fato, um compromisso de vida que nós precisamos cada vez mais assumir nos nossos espaços, nos nossos territórios, para que os gritos da Mãe Terra não sejam apenas ouvidos, mas que também não precisem mais existir, né, diante dessa limitação humana que se coloca. Esse filme, esse documentário está disponível gratuitamente no YouTube também, com legendas em português, também com dublagem, se for necessário, e ele pode ser repassado para que a gente consiga transformar isso numa bola de neve, né, num grande ciclo de reflexão sobre ecologia integral, a partir de uma visão comprometida, de fato, com a casa comum, e não apenas suscitando meditações ou reflexões que não nos vão trazer indícios de transformação social e ecológica, que é o que a gente quer, né? E aí, para finalizar, eu vou projetar aqui minha tela novamente, para nós finalizarmos lendo juntos e juntas a oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição, nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Com esses desejos e essas motivações, eu espero que nós propaguemos cada vez mais a própria mensagem da encíclica Laudato Si, não só com conceitos e divagações que embelezam, mas também com compromisso firme com os pobres e com a terra. Um abraço e paz e bem.